Vamos fazer a nossa conexão direta com Brasília. O assunto do momento no país é justamente a questão da reforma tributária. Então, o nosso quadro O Assunto é Hoje, conectando Rondônia a Brasília. A produção da TV Meridional prontamente foi em busca de saber a opinião de cada um dos nossos representantes na Câmara Federal. Tivemos a resposta de 3 dos parlamentares que fazem parte da bancada. Um deles é o deputado federal Fernando Máximo, que já está aqui conosco, inclusive, neste momento. Ele fala do seu gabinete, acho que é do gabinete dele lá em Brasília. Ô deputado, muito boa tarde, seja bem-vindo à TV Meridional. Falamos neste momento para todo o Estado, em um momento em que o país está bastante apreensivo sobre o que pode acontecer amanhã no país com relação à votação da reforma tributária. Como é que está a expectativa por aí, deputado? Boa tarde. Boa tarde, Adilson. Boa tarde ao Ismael. Boa tarde a todos da TV Meridional. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. O clima está tenso aqui, né? Essa reforma tributária sendo aprovada é uma reforma que mexe todos os brasileiros, independente, todos os brasileiros são influenciados por essa reforma tributária e é por isso a nossa cautela, por isso que nós estamos tentando folhear, ler, discutir essa reforma com a maior intensidade possível. O prazo é extremamente curto, um assunto de tanta gravidade, um assunto tão importante para o Brasil, para a nação, para todos nós brasileiros, não deve ser discutido em uma semana, não dá tempo, são milhares de páginas para se discutir, de assuntos que têm conflitos, mesmo auditores fiscais, pessoas que entendem muito da legislação, mesmo eles têm dificuldade. Deixa eu ver, a gente perdeu a conexão com o deputado, vamos tentar restabelecer essa conexão aí. Ele está discorrendo justamente acerca dos impactos que podem ser causados com a aprovação da reforma tributária no texto original, que está para avaliação no dia de amanhã. A proposta é que a votação seja feita amanhã em Brasília. E a nossa bancada aqui, que é composta por 8 deputados federais, né, o processo começa na Câmara dos Deputados e aí ele vai ter a sequência posteriormente no Senado da República. Já reconectamos com o deputado. Deputado, o senhor pode continuar o raciocínio, por gentileza? Então, eu estava falando disso, um assunto tão importante, tão grave, tão caro para todos os brasileiros, não pode ser discutido em apenas uma semana aqui na Câmara dos Deputados. Deveriam ser pelo menos mais umas 10 audiências públicas. Tem gente que fala assim, mas esse assunto está sendo discutido há 30 anos. É verdade. Mas, primeiro, quase metade do Congresso mudou esse ano, parlamentares novos. E, segundo, esse texto é conhecido há uma semana. Bem discutindo uma série de coisas, mas o texto mesmo da reforma, que era para ser avaliado, que é para ser votado, ele está sendo discutido, ele foi apresentado para a gente há uma semana. Então, assim, e tem várias pessoas que entendem de tributos muito bem e falam que está aumentando impostos. O governo federal parece que está feliz com a reforma, alguns governos estaduais também, alguns prefeitos também, mas o que eu preciso saber é se a nossa população, se o Adilson Dourado, se o Ismael Souza, se cada uma das pessoas que estão assistindo a gente, estão felizes com essa possibilidade de aumento de impostos. Não adianta o presidente da República e alguns governantes estarem a favor. Nós temos que entender se as pessoas estão a favor. Então, nós não tivemos tempo suficiente para discutir melhor essa reforma, discutir, inclusive, com a sociedade civil. O que parece é que tem aumento de impostos. E nós não aguentamos mais aumentos de impostos no nosso país, pelo amor de Deus. Todos nós sonhamos com a reforma tributária, mas uma reforma que vem baixar imposto. Deputado. Que venha otimizar gastos do governo, que venha cortar despesas, que venha incrementar a produção no nosso país. Nós temos que produzir mais, gastar menos com os governos, com o governo federal, governos estaduais, etc. E também reduzir, para eles poderem reduzir os nossos tributos. Ninguém aguenta mais pagar imposto nesse país. Deputado, causa um pouco de estranheza, né? Essa nova Câmara dos Deputados, que foi empossada agora em fevereiro, teve uma renovação considerável. Então, muito provavelmente não teve tempo hábil justamente para acompanhar esse texto e pouco foi discutido este ano. De repente, o presidente da Casa, ele, assim, meio que surpreendentemente, esta semana, inclusive, final da semana passada, levanta essa discussão e já marca o dia da votação. É um tanto quanto estranho, né, deputado? O que o senhor avalia, o que pode ter ocorrido para essa pressa da aprovação dessa reforma tributária? E eu queria colocar também para a avaliação do senhor a avaliação que foi feita pelos representantes dos supermercados, a Associação dos Supermercados do Estado de São Paulo,
avaliou que a cesta básica pode sofrer um aumento de até 60% se essa reforma for aprovada como está. Então, a que tudo indica, partindo desta premissa, né, da veracidade da avaliação feita pela Associação dos Supermercados, vai ser afetado a população brasileira de forma em geral, mas principalmente aquelas pessoas que têm baixa renda, né? Exatamente, Adilson. É um assodamento, uma pressa muito grande para ser aprovada. E, na minha opinião, um tema tão importante não dá para ser decidido de uma hora para outra. Não dá para você conhecer uma pessoa hoje e falar assim, vamos casar hoje, não bora te conhecer hoje, vamos casar hoje. Não dá, tem que conhecer, tem que entender, saber se é isso mesmo, saber se é bom para a nossa população. Porque aquilo que eu vou repetir, ninguém aguenta mais pagar imposto. Não é essa a estratégia, não é aumentar impostos, é diminuir custos dos governos, é cortar gastos, é aumentar a produção agrícola, aumentar a produção industrial, para que nós consigamos crescer, prosperar, o país enriquecer, as pessoas viverem melhor, terem uma qualidade de vida melhor, ter mais renda. Não é dessa forma, aumentando impostos. Não é de jeito nenhum. E por isso nós não queremos essa reforma tributária. Ontem teve uma votação importante que nós pedimos para adiar a reforma tributária. Gente, uma semana não é prazo, não dá, um negócio que mexe com a vida de todos. Nós pedimos para deixar para o segundo semestre, e aí no segundo semestre estudaríamos com tranquilidade, chamariam vários auditores fiscais, estaduais, municipais, federais, tributaristas, para poder discutir com a gente, para poder mostrar todos os detalhes. E aí sim, a sociedade civil participando, as pessoas que terão seus impostos aumentados, vindo para discutir com a gente, mostrando e a gente poder chegar a um consenso. E, repito, o que nós queremos não é essa reforma tributária que aumenta impostos. Nós queremos e precisamos de uma reforma que diminua impostos, que alivie a carga tributária para cada um de nós, consumidores, para cada um de nós brasileiros. O governo federal liberou, surpreendentemente, no dia de ontem, mais de 2 bilhões de reais em emendas parlamentares. Coincidência isso, deputado? O que o senhor acha? Eu vou transferir essa pergunta para os nossos telespectadores. Vocês acham que é coincidência? É complicado. Deputado, eu agradeço ao senhor pela participação. Estamos com um olhar atento aqui e contamos também com a representatividade do senhor aí. A gente espera que consiga sensibilizar, né, esses nossos representantes aí da Câmara dos Deputados para avaliar melhor. Porque se for para mexer e piorar, aí é melhor deixar como está mesmo, né, o deputado? Grande abraço ao senhor, muito boa tarde. Sem sombra de dúvida. Eu acho que tem que mudar, sabe? Tem que melhorar. Mas tem que ter prazo para discutir. Eu preciso conversar com os meios de comunicação, preciso conversar com a Adilson Honorato, preciso conversar com a cabeleireira, preciso conversar com o mecânico de motos. Nós precisamos conversar com os médicos, com os dentistas, com os advogados, precisamos conversar com a sociedade, do modo geral. E com quem entende muito, né, que são os auditores, advogados, tributaristas, para a gente poder chegar a um consenso. Hoje não tem consenso, o prazo é rápido, tem que votar de madrugada, a qualquer hora, de qualquer custo. Gente, não é assim. Precisamos da reforma, temos que baixar tributos, mas tem que discutir. Um prazo razoável aí seria discutir de agosto até novembro e aprovar em dezembro uma reforma onde nós realmente tenhamos segurança de que os impostos estão baixando, que é tudo que nós brasileiros queremos. Eu não tenho muito conhecimento de causa, deputado, mas acho que paralelo o estudo da reforma tributária tem que caminhar também uma reforma administrativa, para que também entendamos qual será os métodos de aplicabilidade desta nesse novo formato das tributações. Então, eu acho que já é importante também a Câmara dos Deputados começar a levantar essa discussão, porque fazer a reforma tributária e não ter paralelamente uma reforma administrativa vai ficar um tanto quanto complicado. O senhor já está convidado, chegando em Porto Velho, a vir ao estúdio da Band para a gente debater mais aprofundadamente esses pontos que são muito relevantes, não só para Rondônia, como para o Brasil inteiro. Grande abraço, deputado. Muito obrigado, meu irmão. Nós hoje acabamos de lançar uma frente parlamentar muito importante aqui. Acabou nesse momento, eu saí para fazer a entrevista com vocês aqui ao vivo, né? Está encerrando agora, uma frente parlamentar, né, em defesa dos CACs e clubes de tiro. E ontem, eu sou presidente dessa frente, e ontem nós lançamos também uma frente parlamentar em defesa do SAMU, né, na qual eu também sou o presidente, idealizei a frente, para a gente conseguir aumentar o número de municípios do estado de Rondônia com SAMU. Nós temos apenas 10% dos municípios de Rondônia que tem SAMU, isso não dá para continuar. No Brasil hoje, nós temos 67% dos municípios com SAMU. É mais uma frente, depois a gente vai pessoalmente para falar dessas frentes. Muito obrigado, Adilson, obrigado a todos da TV Meridional. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Assunto importante, o assunto é destacando a questão do clima dentro da Câmara dos Deputados sobre a votação da reforma tributária que deve acontecer amanhã.